É um prazer enorme estar com os irmãos em mais um vídeo especial no nosso canal. Milhões de adventistas estão em risco de perder o selo de Deus. Por quê? Por quê? Nós iremos acompanhar nesta mensagem de hoje. Eu convido você a compartilhar esta mensagem, pois eu tenho certeza que esta mensagem pode transformar sua vida, transformar sua experiência, a maneira como você vê as coisas, pode ajudar milhares de pessoas na igreja. Então, compartilhe. Nós vamos orar e vamos apresentar esta especial mensagem. Obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos em primeiro lugar o perdão dos nossos pecados. Em pensamento, em palavra, em ação, em atitude. Ajuda-nos, Senhor, a moldar o nosso caráter segundo sua vontade. Prepara o nosso coração, Senhor, para o seu encontro. Nos ajude, Pai. Somos fracos, mas nós queremos. Eis-nos aqui, com ouvidos bem atentos para a sua palavra. Fale a nós, Senhor. Transforme nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O pão da vida vai ser servido agora. Deleite-se. Escute a palavra de Deus. Não era sobre adventistas mundanos. Não era sobre aqueles que deixaram de ir à igreja. Era sobre adventistas fiéis, membros dedicados, guardadores do sábado, dizimistas. E quando ela viu a razão pela qual eles perderiam o selo de Deus, não conseguiu parar de chorar. Por quê? Porque não era o que ninguém esperava. Fique até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir vai ou salvar sua vida ou revelar por que você já pode estar em risco de perder tudo. Você já se perguntou por que ser fiel não é suficiente? Por que alguém pode guardar o sábado por 40 anos, devolver o dízimo religiosamente, frequentar a igreja toda semana e ainda assim ser rejeitado por Deus? A resposta é simples, porque a fidelidade sem isso se torna uma armadilha mortal. Ellen White viu a verdade. Em visão profética, Deus lhe mostrou os momentos finais antes do fechamento da porta da graça. E o que ela viu partiu seu coração. Ela viu adventistas fiéis, pessoas que achavam que estavam prontas, perdendo o selo de Deus por uma razão que 95% dos membros da igreja nem sabe que existe. Neste vídeo, vou revelar a verdadeira razão pela qual os adventistas fiéis perdem o selo. O que Ellen White viu que a fez chorar? A única coisa que a maioria dos adventistas está perdendo e que lhes custa a salvação. E como você pode saber se está em perigo agora mesmo? Então preste atenção, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar sua vida espiritual ou explicar por que você se sente espiritualmente bloqueado apesar da sua fidelidade. Ellen White escreveu algo que deveria abalar todo adventista profundamente. É possível ser um guardador de mandamentos e ainda assim não estar pronto para encontrar o Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 215. Você entendeu isso? É possível guardar os mandamentos e ainda assim não estar pronto? Então a questão não é, você é fiel? A questão é, você está pronto? Deixe-me mostrar o que Ellen White viu. Primeiro, a visão que fez Ellen White chorar. Ellen White foi mostrada à geração final de adventistas, aqueles que vivem bem antes do retorno de Jesus. Ela viu dois grupos. Ambos os grupos guardavam o sábado. Ambos devolviam dízimo. Ambos evitavam alimentos impuros. Ambos frequentavam a igreja. Por fora, pareciam idênticos. Mas quando o selo de Deus estava sendo colocado, algo devastador aconteceu. Um grupo recebeu o selo. O outro grupo foi deixado de lado. E Ellen White chorou. Ela escreveu: vi que muitos que professavam crer na verdade para estes últimos dias acham estranho que os filhos de Israel murmurassem durante sua jornada, que após os maravilhosos atos de Deus com eles, fossem tão ingratos a ponto de esquecer o que ele tinha feito por eles. Disse o anjo: vós fizestes pior do que eles. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 129. Você está se saindo pior do que Israel. Deixe isso ficar claro. Os israelitas viram o mar vermelho se abrir. Viram o maná cair do céu. Viram a glória de Deus no Monte Sinai. E ainda assim,
você está se saindo pior. Mas ela também viu por que isso estava acontecendo. Muitos estão no maior perigo de não aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Eles se acomodam, se sentem à vontade. Parece não haver guerra especial e por isso tornam-se fracos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 294. Eles se acomodaram, sem guerras, sem lutas, sem desespero por Deus. Apenas uma fidelidade confortável, rotineira e previsível. E esse conforto está destruindo-os. Por quê? Porque você tem mais luz do que Israel tinha. Você conhece mais a verdade. Você foi avisado de forma mais clara, mas está cometendo o mesmo erro fatal. Qual erro? Em segundo lugar, o erro fatal, confundir forma com poder. Ellen White viu adventistas fiéis que haviam aperfeiçoado a forma de piedade, mas negavam seu poder. Eles conheciam a doutrina perfeitamente. Podiam citar as 28 crenças fundamentais. Defendiam o sábado brilhantemente, mas não conheciam a Deus. Ouça o que ela viu. Uma forma de piedade não salvará nenhuma alma. Todos devem ter uma experiência profunda e viva. Só isso os salvará em um tempo de dificuldade. Primeiros Escritos, página 113. Experiência profunda e viva. Não conhecimento sobre Deus. Não doutrina correta simplesmente. Não frequência à igreja, mas um relacionamento. E então ele escreveu algo ainda mais direto. Muitos têm uma religião legal, uma forma de piedade. Mas o verdadeiro amor por Jesus, o ornamento de um espírito manso e tranquilo, é raro. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 158. Religião legal. Veja, o diabo não se importa se você guarda o sábado, se você não ama aquele que lhe deu esse sábado. Ele não se importa se você devolve o dízimo, se seu coração está distante de Deus. Ele não se importa se você é ancião da igreja, se nunca experimentou uma transformação genuína. Deixe-me dar um exemplo concreto de como isso acontece hoje. Pense no adventista que acorda todo sábado de manhã, se veste, vai à igreja, senta no mesmo banco, canta os hinos, ouve o sermão, aperta mãos na porta, vai para casa semana após semana, ano após ano. Mas se você perguntar a eles, quando foi a última vez que você chorou em oração? Quando foi a última vez que a presença de Deus te sobrecarregou? Quando foi a última vez que você experimentou uma convicção genuína do pecado? Silêncio. Eles aperfeiçoaram a rotina, mas perderam o relacionamento. E aqui está o que vai te deixar gelado. Ellen White percebeu que esses fiéis adventistas ficaram chocados quando foram rejeitados. Ela escreveu: muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos, mas não fizeram nenhum esforço sincero. Portanto, serão pesados na balança e encontrados faltando. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 530. Esperando, desejando, mas sem esforço. Você percebe isso? Eles queriam ser salvos. Eles acreditavam que eram salvos. Eles até pareciam salvos, mas nunca fizeram um esforço sincero para realmente se render. E agora vem a parte que fez Ellen White chorar mais. Terceiro, o engano que destrói a si mesmo. Ellen White foi mostrada que esses adventistas fiéis genuinamente acreditavam que estavam prontos. Eles se comparavam ao mundo e se sentiam justos. Comparavam-se a outras denominações e se sentiam superiores. Olhavam para sua fidelidade e se sentiam seguros, mas nunca se compararam a Jesus. Ela escreveu algo absolutamente devastador. A maior necessidade do mundo é de homens que não sejam comprados ou vendidos, homens que, em suas almas mais íntimas, sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever quanto a agulha ao pulo, homens que se manterão pelo que é certo, mesmo que os céus caiam.
Educação, página 57. E então ela escreveu: tal personagem não é resultado de um acidente, não se deve a favores especiais ou dotações da providência. Um caráter nobre é resultado de autodisciplina. Educação, página 57. Autodisciplina. Não é só crença, não é só conhecimento, não é só a presença. Disciplina, a escolha diária, dolorosa e deliberada de morrer para si mesmo e viver para Cristo. Mas aqui está a enganação que ela viu. As pessoas a quem Deus deu grande luz não caminharam nessa luz, não apreciaram a verdade, não avançaram em piedade pessoal e verdadeira santidade. O eu não foi colocado no altar. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 77. O eu não foi colocado no altar. E esse é o problema central. Eles ainda estão apegados ao eu enquanto afirmam seguir Jesus, à vontade própria, aos interesses próprios, à autoproteção, à autojustificação. E aqui está a tragédia que Ellen White viu. A maioria dos adventistas está esperando alguma experiência sobrenatural para transformá-los, algum último avivamento, algum poder dos últimos dias. Mas a transformação não funciona assim. Ela viu que o caráter é construído agora, dia após dia, escolha por escolha, sacrifício por sacrifício. E aqueles que não o desenvolvem agora, não o terão depois. Você está começando a ver por que ela chorava? Agora, aqui está o que Ellen White viu que vai ou te salvar ou te condenar. Quarto, o teste que revela tudo. Esta é a parte que vai te congelar. Ellen White foi mostrada ao momento exato em que o selo é colocado. E ela viu que há um teste que revela quem está realmente pronto e quem apenas pensa que está pronto. Este teste é: como você reage quando sua fé te custa tudo? Não apenas inconveniência, não apenas constrangimento, não apenas algum pequeno sacrifício. Tudo. Seu trabalho, a aprovação da sua família, sua segurança, seu conforto, sua reputação, sua vida. Ela escreveu: a temporada de aflição e angústia que nos espera exigirá uma fé capaz de suportar o cansaço, a demora e a fome, uma fé que não desfalecerá mesmo que diante de severos testes. O Grande Conflito, página 621. Severamente testados, não levemente desconfortáveis, severamente testados. E aqui está o que fez Ellen White chorar. Ela viu adventistas fiéis que desabaram diante deste teste, não porque não conhecessem a verdade, não porque não acreditassem no sábado, mas porque nunca haviam desenvolvido a força para permanecerem sozinhos. Eles sempre dependeram da comunidade da igreja, do apoio pastoral, do encorajamento de outros membros. E quando esses apoios foram removidos, eles caíram. Mas então ela viu algo ainda mais devastador. Eu vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e nas igrejas caídas. E antes que a praga seja derramada, ministros e pessoas serão chamadas para sair dessas igrejas e receberão a verdade com alegria. Satanás sabe disto. E antes que o clamor da terceira mensagem seja dado, ele provoca uma excitação nesses corpos religiosos, de modo que aqueles que rejeitaram a verdade possam pensar que Deus está com eles. Primeiros Escritos, página 261. Você entende o que isso significa? Mesmo pessoas de igrejas caídas sairão e serão seladas, enquanto adventistas fiéis que nunca desenvolveram uma entrega genuína se perderão. Ela viu isso e ficou arrasada, porque os adventistas tinham todas as vantagens, todos os avisos, cada pedaço de verdade, mas desperdiçaram tudo em uma religião confortável e impotente. Ouça o que mais ela viu sobre o teste final. Aqueles que exercitam apenas pouca fé, agora estão no maior perigo de cair sob o poder de ilusões satânicas e do decreto para compelir a consciência. E mesmo que suportem o teste, serão mergulhados em aflições e angústias ainda maiores no tempo de dificuldade, porque nunca fizeram do hábito confiar em Deus.
O Grande Conflito, 622. Nunca fizeram do hábito confiar em Deus. Esse é o problema. Você não consegue desenvolver confiança na crise. Você a desenvolve agora, nos pequenos testes diários. Quando é tentado a mentir para salvar seu emprego e mesmo assim dizer a verdade. Quando é pressionado a comprometer o sábado e mesmo assim permanece firme. Quando enfrenta zombaria por suas crenças e mesmo assim permanece fiel. São esses os momentos que constroem um caráter capaz de suportar o teste final. Você consegue se ver de pé quando tudo for tirado? Ou você é como a maioria dos adventistas, esperando que sua teologia o salve quando seu caráter não foi transformado? Quinto, a esperança que Ellen White também viu. Mas aqui está o que você precisa entender. Ellen White não apenas viu a tragédia, ela também viu a vitória. Ela viu adventistas, pessoas comuns como você, que receberam o selo. E sabe o que fez a diferença? Eles começaram a se preparar agora. Não quando a perseguição chegou. Não quando a lei dominical foi aprovada. Não quando a prova estava prestes a terminar. Mas agora. Ela escreveu: aqueles que atrasam a preparação para o dia de Deus não podem obtê-la no tempo de aflição ou em qualquer outro momento subsequente. O caso de todos esses é sem esperança. O Grande Conflito, 620. Sem esperança. Se você não consegue se preparar agora, não poderá se preparar depois. O caráter que você tem hoje é o caráter que você terá então. Mas ela então nos deu instruções claras sobre como nos preparar. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está fazendo a expiação por nós, devemos buscar nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento, nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra no coração humano algum ponto onde ele pode ganhar uma base. Algum desejo pecaminoso é alimentado e por meio deles suas tentações afirmam seu poder. Mas Cristo declarou a respeito de si mesmo: o príncipe deste mundo vem e nada tem em mim. Satanás não podia encontrar nada no Filho de Deus que lhe permitisse obter a vitória. Ele havia guardado os mandamentos de seu Pai e não havia pecado nele que Satanás pudesse usar a seu favor. Esta é a condição em que devem se encontrar aqueles que permanecerão no tempo de angústia. O Grande Conflito, 623. Esta é a condição. Não perfeição sem pecado através de seu próprio esforço, mas entrega completa a Jesus, onde Satanás não encontra nada com que trabalhar. Nenhum pecado apreciado, nenhum compromisso secreto, nenhuma rebeldia oculta. Então, como é a preparação? Rendição diária, não semanal, não quando você sentir vontade, oração diária genuína, não repetição ritualística, conversa real com Deus, onde você escuta mais do que fala, estudo da Bíblia que transforma, não apenas leitura para marcar uma caixa, leitura para ser transformado, obediência nas pequenas coisas. Porque se você não pode obedecer a Deus nos pequenos testes, você falhará nos grandes. Confissão e arrependimento. Não apenas sentir-se arrependido, realmente afastar-se do pecado conhecido. Ellen White viu que os selados haviam desenvolvido algo que os perdidos nunca tiveram. A capacidade de ficar sozinhos com Deus, não dependendo da fé do seu pastor, não tomando emprestado da relação do seu cônjuge com Jesus, não se apoiando na devoção de seus pais, mas mantendo sua própria conexão com o céu. E essa conexão foi construída nos momentos silenciosos e invisíveis da fidelidade diária. Então é isso. Agora você sabe por que Ellen White chorou. Ela viu adventistas fiéis, pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas dedicadas, perderem tudo porque confundiram fidelidade externa com transformação interna. A questão que resta é: o que você fará com esta informação? Você continuará fingindo que frequentar a igreja e guardar o sábado é suficiente? Ou finalmente buscará a profunda experiência de vida com Deus que realmente pode salvá-lo? Porque eu garanto uma coisa: quando a crise final chegar, apenas uma coisa importará.
Não importa há quanto tempo você é adventista. Não importa o quanto você conhece a profecia bíblica. Não importa quão perfeitamente você segue a mensagem de saúde. A única coisa que importará é: você conhece Jesus intimamente o suficiente para confiar nele quando tudo mais desaparecer? Ellen White viu o fim desta história. Ela viu os selados permanecendo vitoriosos enquanto os perdidos choravam em desespero, clamando: a colheita passou, o verão acabou e não fomos salvos. Jeremias 8, verso 20. Não deixe que isso seja você. Compartilhe este vídeo agora mesmo. Estamos preparados para se encontrar com o Senhor? Realmente, irmãos, estamos preparados para se encontrar com o Senhor? A preparação não é amanhã. Não é quando vier o decreto dominical. A preparação é hoje. Por favor, querido irmão, entregue-se ao Senhor, que eu também farei minha parte. Vamos terminar com uma oração. Senhor, muito obrigado por esta profunda mensagem. Uma mensagem de muito significado para nós, como seu povo, que conhece a verdade, que conhece o Senhor, tudo para este tempo. Falta-nos o zelo, Senhor. Falta-nos convicção profunda. Falta-nos relacionamento. Falta-nos poder. Pedimos, Senhor, uma renovação da nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nos vemos amanhã para mais um momento especial, mais um vídeo aqui no nosso canal. Até breve.